do louvor, nesse momento que você está aqui, adorando o Senhor, esse monte de gente aqui, adorando, gente bonita. Tem gente feia também que está aqui, tá? Não esquenta a cabeça, não. Não vou falar de você, não, nem de vocês, Ezequiel. Então, Deus tem feito maravilhas lá no campo, lá em Dom Silvério, que é uma cidade de Minas Gerais. Lá é Médio Piracicaba. E eu quero informar os irmãos que assim que eu participei da primeira reunião de pastores, eles olharam para mim e falaram assim: olha, você vai ser o novo secretário da associação da ABAMEP. Nome feio, um camarada feio. Aí me colocaram como secretário. Gente, eu pensava que era só proforme, mas como que trabalha, gente? E eu gostei porque é um momento que eu fico um pouco isolado, lá na região que eu fico um pouco isolado. Eu sou o último pastor batista e eu sou o último. Aí tem, depois de 50, 70 quilômetros, aí começa a aparecer os pastores que ficam mais próximos. E eu fico muito isolado. E por estar muito isolado, eu comecei a pensar, gente, eu vou fazer amizade agora com... Obrigado. Eu vou fazer amizade com esse povo agora que está aqui, que são os assembleanos, que são algumas denominações neopentecostais que estão lá. E a gente vai fazendo, e inclusive... Essa semana passada, o padre da cidade ficou doente. Aí eu estava lá na igreja, chegou lá uma irmã, literalmente uma irmã. Pastor, eu vim aqui para o senhor orar pelo padre. Meu irmão, eu vim aqui para orar pelo padre. E o engraçado é que eu orei por ela, depois ela fez o sinal da cruz e falou assim, aí falou de Maria, né? Aí eu falei para ela, pessoal, eu creio que Jesus já curou o padre e ele está curado, em breve ele vai estar aqui conosco. Agora Maria é outro caso. Aí ela olhou para mim, como, pastor? Depois você vem, toda quarta-feira, tem estudo aqui, maravilhoso, a irmã vai aprender. Mas eu venho assim, literalmente, pastor, eu venho assim, ela estava toda trajando, como é que fala, pastor? O véu, e etc, e ela veio e disse, não, você pode vir assim, não tem problema não. E quando foi o outro dia seguinte, eu passando de carro, e ela subindo uma ladeira, eu falei, irmã, vai para o centro? Vou, entra. Aí, um pastor, a freira do lado, a irmã do lado. E eu falei, você vai para o centro mesmo? Não, vou para o centro. Aí eu falei assim, agora eu vou fazer questão de deixar ela no centro, onde tem um monte de gente, pessoal, lá tem 5.300 habitantes, lá, e graças a Deus, eu conheço 5.000, 300 ainda está faltando ainda. É sério. Aí eu paro assim, quando eu desço, é aqui, irmã, desço do carro, é aqui, irmã, todo mundo da loja, todo mundo olhando, eu falei assim, gente, o que esse pastor está fazendo com a irmã no carro? É dessas coisas assim abençoadas que Deus tem feito. Nós fomos para lá, eu cheguei lá, tem 1 ano que eu estou lá, André depois foi alguns meses depois, mas Deus assim, fez maravilhas naquele lugar. O pastor esteve lá. Se eu só voltar lá, só não vai conhecer mais a igreja. E eu sou conhecido lá como pastor doido. Eu quebrei o altar. Quebrei o altar, aquele altar não existe mais. Fiz uma coisa assim maravilhosa. Botei luzes maravilhosas. Falei assim, vou ver se eu consigo imitar a minha igreja lá em Campos. Botei. E uma coisa que estava faltando, queridos, que era o grupo de louvor. Gente, nós lutamos e temos lutado ainda. Quero que os irmãos estejam orando pelo grupo de louvor. Não são rebeldes nem nada, mas são pessoas que precisam ser trabalhadas, são pessoas que precisam ainda ser quebrantadas diante de Deus, entender o que é louvor. E, tanto que para você ter uma ideia, foi em que mês, pastor? Não lembra, não? Eu também não lembro, não, sou ruim. Eu falei assim, pastor Fred, pelo amor de Deus, em nome de Jesus, me dá um help aqui. É o que, querido? Você faz uma live com esse povo, para botar na cabeça desse povo que é adoração. Ele, estou consigo, pode botar na live aí que eu estou aí. Aí bota o pastor, aí o povo não chega. Bota o pastor, o outro não atende. Bota o pastor, eu falei assim, pastor, você me desculpa, eu queimou amigo com o senhor, fica para depois. E esse depois já tem mais de 1 ano que eu não voltei a falar com ele. Porque eu coloquei uma pessoa assim, especial mesmo, para tomar a frente do grupo de louvor, pastor. De orientação do senhor. A minha esposa. O sargento.
Gente que foi bênção. Olha, aqui tem que ser assim, 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 assim. Lá eu sou tido como bonzinho. Era megera. Mas a coisa tem funcionado, irmão. Tem certas coisas. É igualzinho meu carro, é carro velho. Tem que empurrar, às vezes, para pegar. A coisa tem que ir. E às vezes a pessoa fica assim, não, que isso? Vai devagar, não. Irmãos, muitas das vezes eu chego lá e falo assim, Senhor, me dá paciência. Porque o povo mineiro, ele é um povo caloroso, é um povo hospitaleiro. Eu amo fazer o trabalho lá, mas não é como nós somos aqui, o carioca, que é mais descolado, digamos assim, para louvor, para adoração. Temos os mesmos problemas, pastor. Reunião de liderança lá é uma maravilha, pastor. São poucos os líderes. Aí quando vem eu e mais um, eu e mais dois, a coisa é uma bênção. EBD lá, gente, quando eu cheguei, ó, gente, a partir de domingo que vem é EBD. EBD, pastor? É EBD. Não tinha EBD lá, não. Chegamos lá, preparei, vamos para lá e para EBD. Eu, dona Sônia, Andréia e mais dois. Gente, é muito anjo nesse lugar, gente. Tá cheio, tá lotado. Aí eu falei assim, então vamos embora, vamos perseverar. Vamos perseverando. E hoje nós temos lá, tem dado 10, 15 pessoas lá. E uma coisa que eu ficava, eu tenho um problema muito sério. Se você acha que você tem problema, eu tenho um problema muito sério. Criança, gosto muito de criança. No meio do culto, eu falei, gente, meu Deus, Senhor, me dá uma direção para alguém tomar conta dessas crianças. Alguém tomar conta dessas crianças. André, às vezes, tomava conta quando um belo dia, recebo um telefonema de uma irmã, pastor, o Senhor tocou no meu coração para me tomar conta das crianças de manhã cedo, mas só de manhã, pastor. Eu disse, amém, irmã, de manhã cedo é o que eu quero, porque à noite eu já tenho quem tome conta. Ela mesmo comprou as revistas, ela comprou um monte de brinquedo de percussão para as crianças, tem sido uma bênção. Muitas coisas, querido, nós temos que avançar, muitas coisas nós temos que estar lá, trabalhando, orando. André tem ficado de cabelo branco, graças a Deus que existe tintura, ela pinta, fica uma maravilha, ninguém sabe que ela está com cabelo branco. Eu, de vez em quando, faço também, tá? Então, tem sido maravilha, tem sido bênção, eu louvo a Deus por isso. Eu sempre brincava com o pastor, falava assim, pastor, você me enganou, disse que era maravilha, a coisa é... E não é maravilha, pastor, tem sido quem serve ao Senhor, não tem outra coisa melhor, irmão. Eu sou assim, fico com o coração cheio. Hoje, manhã cedo, eu chorei muito hoje, lembrando de como o Senhor me chamou para estar nesse trabalho que a agência do céu. E quando você trabalha para a agência do céu, gente, não tem como você desistir. Eu sempre canto e ainda vou falar, quem pisou no santo do santo, no outro lugar, não sabe viver. Se você um dia pisou aqui, aceitou a Jesus aqui, você for para qualquer lugar, você não sabe viver em outro lugar, a não ser na casa de Deus. Amém? E lá as coisas têm sido assim, eu nunca pensei que eu pudesse estudar com eles o livro de Apocalipse. Você acredita que teve gente que correu da igreja porque eu ia estudar Apocalipse? Sério? Semana que vem Apocalipse, pastor? Terça-feira ligaram para mim, tem certeza, pastor, que Apocalipse só vai falar? Irmã, por quê? Pastor, mas vai dizer, eu vou falar sério com o senhor, não vou não. Eu falo assim, gente, por quê, gente? Apocalipse não é tão bonito. Não, pastor, tem um negócio lá de prostituta, de dragão, não sei o quê, aí vai começar a revelar quando eu vou morrer. Eu falei, que isso, minha irmã? Não é nada disso não, eu não vou ficar jogando búzio aqui para dizer com quem vai morrer, não. Quem sabe é Deus, eu não sei não. Gente, eu comecei a estudar Apocalipse. Aí, pastor, eu ia ver como que Deus dá graça a gente. Eu não sabia que eu sabia tanto de Apocalipse. Depois do Apocalipse, eu falei assim, sou muito democrático. Vamos estudar o que, irmão? Pastor, Pentateuco. Comecei Pentateuco, estudando com ele, falando, estuda aqui, mas estuda em casa. E fui estudando Pentateuco, e fui estudando, depois passamos para Josué, passamos para o Juízes. Semana que vem é a vez de Ruth. Mas tem sido bênção. Às vezes a gente acha, querido, às vezes eu cheguei a pensar, falei, gente, a coisa aqui está difícil. Uma vez o André chorou,
Essa chegou daqui de campo da última vez chorando. Meu Deus. Tem certeza, meu filho? Eu falei, o que, minha filha? Tudo que a gente faz, nada dá certo, mas Deus vai dar graça, minha filha. Deus vai dar graça. E depois desse choro, dessa lamentação de Jeremias, minha esposa, Jeremeia, o Deus deu graça que as pessoas começaram a aparecer nas reuniões, começaram a aparecer na EBD, começaram a aparecer no culto, e a coisa está fluindo. E uma coisa que eu assim tenho, cadê a irmã, a tia Rita? Está aí não? Está não? Uma coisa assim que eu louvo a Deus todos os sábados, que eu louvo a Deus é pela vida da tia Rita. Porque nós somos zeladores da igreja. Ah, tá, ela está dizendo que é ela que é, eu não. Está certo, minha filha, você é zeladora da igreja. E assim, é benção você trabalhar na casa do Senhor, ter sua esposa do lado e olhar ela trabalhar. E ali nós trabalhamos ali, que houve um problema lá, a irmã saiu e queriam colocar uma outra pessoa. Eu falei assim, não, deixa comigo que eu vou resolver esse problema. Mas quem, pastor? A minha mulher, ela, para limpeza é uma maravilha. Mas tem ficado maravilhoso, tem ficado lindo. Ela tem agradecido a Deus por essa boquinha que eu coloquei ela. Não é nepotismo, né? Não é. Mas tem sido bênção, pessoas têm vindo. A igreja estava muito tempo sem pastor, ficou um tempo sem pastor. As pessoas se afastaram, sumiram literalmente da igreja. Começamos a visitar algumas pessoas, as pessoas começaram a voltar, começaram a ter confiança na igreja, começaram a ver que o trabalho era diferente. Eu sei que eu estou falando aqui, estou falando para a internet, vai ficar gravado. A igreja lá é conhecida que pode tudo. Então não vou falar o que tudo, depois quem quiser me procure que eu falo, que pode tudo, que pode tudo. As pessoas que passavam na rua diziam, isso aí é a igreja que pode tudo. Sério. E das coisas assim mais escabosas que puder pensar. Nós não chamamos a atenção de ninguém, não puxamos a orelha de ninguém. Nós começamos a orar, começamos a pregar. Quando a palavra de Deus encontrou lugar, quando a palavra de Deus encontrou terreno, quando a palavra de Deus começou a produzir, aquelas pessoas que estavam em pecado, que pode tudo, começou a nos procurar. Amém. Começou a nos procurar e nós começamos, olha, assim desse jeito, na sua posição que você está, não dá, senta, vamos tratar. Fizemos um discipulado, eu não, né? André fez um discipulado com eles lá. Eu falei com ela que não é discipulado, é discipaulada. Você entendeu, Evandro? Discipaulada, literalmente. E a coisa não pode afrouxar, não pode, eu digo assim, não pode afrouxar. Aí você vem aqui e canta. Vou gastar a minha vida no teu altar. Olha o que você está declarando. Se eu quero gastar a minha vida no teu altar, eu não posso parar de jeito nenhum. O pastor Vaguinho está lá, ele tem mandado um WhatsApp para mim direto, tem colocado, tem orado por ele. É duro, é penoso, é gastar a vida mesmo, é uma coisa completamente fora do normal, uma utopia, mas Deus tem nos dado graça, a mim, eles têm reconhecido, a gente ganha muita coisa lá. André aprendeu a fazer a barra de cereal mineira. Está comigo, irmã? Eu até achei que naquela época eu não sabia fazer. Barra de cereal mineira, queridos. A minha esposa sabe fazer, que é o torresmo. Você come lá, o pastor foi lá, a Ericeia até levou dentro da bolsa. Foi uma maravilha, levou para comer no hotel, Mas foi bênção, querido, e nós temos aprendido com aquele povo, nós temos assim, a Andréia viu a necessidade de tocar teclado, e apesar de ter um tecladista, a esposa dele ficou grávida, ele e a esposa resolveram se afastar um pouco desse trabalho, e a Andréia ficou revoltada e falou assim, eu vou aprender a tocar teclado. Ah, não ficou revoltada não, né? Tá. Foi uma revolta santa. E nós saímos 50 quilômetros para a Andréia aprender a tocar teclado. Ela começou a aprender a tocar teclado, levou umas 2 semanas. A pessoa que estava ensinando a ela a tocar teclado falou com ela que ia dar mais meia hora pelo esforço da Andréia. Então ficou 1h30.
Aí está aprendendo a tocar teclado e canto. Se vocês acham que minha mulher cantava, ela não cantava. Agora ela está cantando. Então você pode ter certeza que eu sou o homem mais abençoado do mundo. Tenho uma esposa do lado na cama que canta para mim. Então, fiquem bobos. Eu fico feliz também pela igreja cresceu, pessoas novas chegaram, outras se casaram. Cadê ela que casou? Eu queria mexer com ela. Se casaram. Ali, você já falou para ela, já falou para ele do meu joelho? Já? Amém. Orando por você, meu irmão, no caroço de milho. Amém. Eu louvo a Deus por vocês, igreja. Todas as vezes que eu vejo algo, eu lembro do pastor. Sério, pastor. Meu coração se enche de alegria, Aristeia, pelos irmãos do louvor, com aquele rapaz ali com aquele sorriso largo ali, ele também é largo também. Gente, o campo missionário é um desafio, mas Deus nos sustenta com lembranças maravilhosas que temos de cada um de vocês. Quando eu estou com saudade, eu ligo para um, quando eu estou com saudade, eu ligo para outro. Se eu não liguei para você, porque eu não estou com saudade de você ainda não. Tem hora que a coisa está apertando, irmão, olha só, o caso é o seguinte, surgiu uma situação que tem como aqui, aí o irmão chegar lá, abençoa a gente. Gente, viver para Cristo, você contar, ter fé, contar com aquilo que você não enxerga, é isso que é fé, querido. É isso que é fé. É maravilhoso. Pastor, vai até que hora, pastor? Que isso, Jesus, faz isso não. Lá na igreja nessa hora, eu estou muito fatigado, que é toda hora. Aprendi com o senhor, tá, pastor? 7h30 começa. Aí eu falei assim, que hora que termina? Pastor que sabe. Vamos abrir a Bíblia, queridos. Vou dar uma pincelada naquilo que Deus falou no meu coração. E enquanto vocês estão abrindo a Bíblia, em Êxodo 3, 1, de 1 a 7, o negócio está funcionando aqui não. Amém? Vamos lá. E apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote Midian, e levou o rebanho atrás do deserto e veio ao monte de Deus, a Horebe. E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chamada de fogo, no meio de uma sarça, e olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. E Moisés disse, agora virarei para lá, e verei esta grande visão, porque a sarça não se consumia, não se queimava. E vendo o Senhor que se virava para lá a ver, bradou Deus a ele do meio da sarça e disse, Moisés, Moisés, e ele disse, eis-me aqui. E disse, não te chegues para cá, tire o teu sapato dos pés, porque o teu lugar em que estás é terra sã. Disse mais, eu sou o Deus do teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. E Moisés encobriu o seu rosto, porque temeu olhar para Deus. E disse o Senhor, tenho visto atentamente a aflição do seu povo, do meu povo, que está no Egito, e tendo ouvido o meu clamor por causa dos seus exatores, porque conheci as suas dores. Curva as cabeças mais uma vez em nome de Jesus. Pai querido, em nome de Jesus, estamos na tua casa, na tua presença, com o teu povo, ó Deus, que o Senhor possa estar nos dando graça, ó Deus, para colocar, ó Deus, um pouco daquilo que Deus tem feito no nosso coração e aquilo que Deus quer fazer no coração de cada um que está aqui presente, Senhor. Obrigado por tudo que tem feito, obrigado por essa igreja maravilhosa, é uma igreja que foi marcada no meu coração. Apesar de a gente ter nascido e sido criado em qualquer outro lugar, mas essa igreja marca o coração da gente, marca porque pessoas maravilhosas nos abençoam, pessoas maravilhosas têm orado por nós, e por isso que nós agradecemos a Ti por isso, em nome de Jesus, amém. Amados, todos nós conhecemos a história de Moisés, mas rapidamente, para quem não conhece um pouco da história de Moisés é aquele garotinho que foi achado
no rio, pela filha do faraó. A irmã dele, o rei Herodes mandou matar as crianças, falando bem rapidamente, bem resumidamente, mandou matar as crianças nascidas, e a mãe do Moisés colocou ele numa cesta e colocou ele no rio. A filha do faraó estava lá na frente, acabou pegando aquele menino e achou graça no garoto e vou criar esse menino. A Miriam estava acompanhando o cesto para saber onde estava, ele acabou, a Miriam acabou tomando conta dele, e a própria mãe acabou amamentando Moisés, amamentando Moisés e recebendo por isso. E a vida desse garoto ficou um príncipe no Egito. Quem não assistiu o filme, por favor, assista, que eu chorei. Apesar de ser desenho, eu chorei no filme. E é muito lindo. Aquele menino é criado ali, passa como todo menino que tem, todo adolescente, foi crescendo, mas aquele rapaz, ele tinha um chamado. Ele tinha um chamado que era libertar o seu povo. E onde ele estava não tinha como. Deus queria trabalhar na vida daquele rapaz. Deus queria trabalhar de que forma que ele pudesse levar esse povo no meio do deserto, pudesse tirar esse povo que estava na mão de Faraó. E esse rapaz recebe esse chamado. Moisés aqui, a história diz que Moisés ele tinha aqui 40 anos ou mais, quando ele fugiu para o deserto. Ele fugiu para o deserto, aí a gente fala assim, ele fugiu, correu, sim, fugiu. Matou lá um egípcio, saiu correndo porque ele corria risco de morte. Ele começou a andar no deserto, Deus começou a trabalhar na vida daquele homem no deserto. Deus começou a trabalhar na vida daquele homem no deserto, porque ele sabia que aquele povo iria passar por ali. Deus sabia isso. Deus conheceu sua esposa no deserto, Deus conheceu o seu sogro no deserto, ele vivia no deserto, ele estava no deserto, ele estava aprendendo tudo no deserto. Por quê? Deus tinha um chamado para ele. Às vezes eu fico perguntando ao longo da minha vida toda, por que Vladimir, por que eu estou fazendo isso? Por que eu estou fazendo aquilo? Por que eu tenho esse serviço? Por que, eu falo até, por que eu comprei essa máquina de furar, que eu não sei nem como furar direito? Por que eu comprei isso? Quando eu fui para lá, levei minhas ferramentas todinha e eu usei todas as ferramentas lá. Por que Deus trabalhou na vida do Moisés? Ele estava trabalhando na vida do Moisés. E Moisés, lá no versículo 7, a palavra de Deus diz, e disse o Senhor, tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito. Amado, o Senhor, Ele tem visto a aflição, assim como Ele viu aquele povo que estava lá no Egito, o Senhor tem visto a aflição do povo que está lá fora. Às vezes nós achamos, aquele povo lá não precisa de salvação, aquele povo lá, estão lá dançando, pulando, fazendo o que quer, eles estão muito felizes, estão cantando, tudo é moda. Esses dias eu pedi uma menina para cantar, uma garotinha que ela canta muito lá. Ela chegou lá, eu vou cantar uma música. Quer cantar, minha filha? Vai cantar. Eu, em vez de perguntar primeiro qual era a música, não. Chamei a menina no altar. Vamos, minha filha, vamos cantar aqui música. Como é que chama aquela artista que morreu? Hã? Vai cantar. Que música você vai cantar, minha filha? Eu vou cantar uma música de Marília Mendonça. Marília Mendonça. Eu vou cantar uma música de Marília Mendonça. Eu falei, o que é isso, minha filha? Pelo amor de Deus, assim que queima o filme do pastor, nós combinamos outra coisa. Eu falei que você quer dar uma mariola para você, mas para você cantar outra coisa, mas não era isso. A mãe dela lá, menina, você está me envergonhando. Vai, ensaia, domingo que vem você vem e canta. E isso fica, a gente acha graça, às vezes fica na criança. Fica na criança, às vezes a gente acha assim, não, eles estão bem. Mas Deus quer trabalhar no meu coração, no seu coração, para pegar esse povo que está aí fora aí e transformar literalmente. Às vezes nós ficamos aqui, eu vou gastar. Aí quem está gastando é o Wagner e a Luciano está aqui se gastando aqui, cantando e tal. Tiago já está com calo no dedo.
Aí você acha assim, gente, é benção, é maravilhoso, não é? Não é, pastor? E às vezes esquece, irmão, que você cantou uma coisa aqui, você está declarando com sua boca que você quer gastar. Você tem um chamado, cada um de nós temos um chamado, queridos. Cada um de nós temos um chamado. Sabe por que nós temos um chamado? Porque Deus não fez para você sair da sua casa e ficar sentado aqui, não. Não fez, não. Se você veio aqui, gente, pelo amor de Deus, o fantástico, ó, tá show. Desculpe da franqueza. Porque quando Deus chama vocês para estar aqui, é porque você tem um chamado, e se você não aceitou Jesus, que você aceite hoje. Esse é o seu chamado para estar na casa do Senhor. Aquele homem, quando ele teve esse chamado, ele falou assim, gente, está ouvindo o clamor do meu povo, como é que eu vou para lá? O que eu vou fazer? E muitas das vezes nós chegamos, em primeiro lugar, nós achamos, dizemos para Deus assim, eu não sei o suficiente. Deus, eu não sei o suficiente. Deus, eu não sou suficiente. Aí Deus chega para você e fala assim, ô meu filho, eu quero te usar. Ô meu filho, eu quero te usar. Muitas das vezes nós achamos, né, e às vezes nós achamos, que creio que aconteceu para aquele que se desponta a pregar, até mesmo na vida do pastor Wagner, acha que, não, eu estou preparado agora, fiz seminário, como o pastor fez 4 anos, e fiz uma pós, agora eu estou preparado para estar no campo missionário. Como dizia minha avó, lê do engano. Lá no campo missionário você vai ser usado, você tem um chamado, amém. Mas Deus vai trabalhar na sua vida. Deus vai começar a trabalhar na sua vida. Deus, Ele quer que você, na palavra, comece a trabalhar na sua vida de forma assim, intensivamente. Talvez você fale assim, mas por que, Senhor? Eu estudei no seminário, eu fui aluno do pastor Robson. Aí piorou mais ainda. A coisa começa a fluir, você achando que você vai para lá para abençoar, você acaba sendo abençoado porque o Senhor trabalha na sua vida. Quantas coisas eu estou fazendo lá que eu nunca pensei em fazer? Quantas coisas eu fui usado para fazer que achei que nunca fosse usar? Pessoas falavam para mim, para que você está fazendo isso, Vladimir? Aqui, antes de ser pastor. Por que você está fazendo isso? Você não tem cara de pastor. Você não tem cara de pastor. Você não anda como pastor. Você dá muita risada. Nosso pastor aqui, lindo, sorrindo, né? Dá muita risada. Tudo para você é brincadeira. Aí eu falei assim, é verdade, rapaz, talvez. Cheguei a pensar nisso. Mas o dia que eu descobri que o Senhor, Ele quer trabalhar do jeito que eu sou. Do jeito que eu sou. Ele não quer trabalhar do jeito que o pastor Robson é. Ele não quer trabalhar do jeito que o pastor é. Não é, é diferente. Ele coloca, eu não sei jogar xadrez, mas ele coloca as peças no lugar certo. A rainha, quem vai morrer primeiro são os peões. É isso mesmo, pessoal? Você que joga xadrez? Ah, tá. O peão morre primeiro, mas é usado de forma diferente. Se cada um se move de uma forma diferente no tabuleiro, é a mesma coisa. Eu não sei cantar. A minha esposa, muito menos, quer dizer, agora está sabendo cantar. Deus está usando ela. E ela nunca pensava na vida dela que ela pudesse pegar e tocar teclado. Deus está limando ela. Tem dia que ela chega lá, meu filho, não posso fazer um carinho que eu estou com os dedos. Temos que rever esse negócio aí. A igreja tem um teclado e amarra. O teclado só falta falar. André leva aquele negócio lá para casa e fica. Minha filha, eu tenho um negócio para fazer na igreja agora correndo. Ela nunca pensava que ela fosse fazer isso. Não pensava, irmão. Deus usa você, trabalha em você, Ele investe na sua vida. Ele investe na sua vida. E às vezes a gente acha assim, eu não sou suficiente. Eu olho para o pastor, ele tem um conhecimento tão grande. Gente, eu sei disso. Inclusive, eu quero falar uma coisa. A Andréia fala que quando você for passar vergonha, você passa sozinho e fica calado. Não conta os seus micos para os outros. Eu vim, como o pastor falou comigo, ele teve aqui, assim, o pastor foi super
super amoroso, eu não tenho nem o que falar, pastor. Você é o meu pastor. Então, ele chegou aqui no dia da minha... Na ordenação não, antes, pastor. Concílio. Sentei aqui, quase ninguém vê que a vergonha ia ser muito maior. Sentei aqui, o pastor maravilhoso, começou a fazer as perguntas. Gente, travou tudo. Não respondia quase nada. E tal, o pai respondia quase nada, não, respondi, né, pastor? E o pior, algumas coisas, né, pastor? Algumas. Algumas coisas eu respondia. Eu falei assim, gente, eu estudei tanto, falei no pré-concílio, eu respondi uma opção de coisa. E eu fui indo. Aí o pastor chegaram lá, na reunião que tiver lá, pessoal, não sei não, aquele camarada lá, não sei não. Hein? Isso aqui não sei. Foi, pastor? A vergonha é grande, a gente tem que contar a pessoa e dizer o nome do santo. E a coisa começou e eu falei assim, aí eu fui mudar, nós estão demorando, gente. Quando voltou, você está aprovado. Eu, graças a Deus. Aí o pastor, só que tem o seguinte, o pastor Robson quer falar com você. Não foi, pastor? Olha só, eles acharam que você foi muito raso e tal. E falaram comigo que eu tenho que dar uma apertada em você. Foi, pastor? Isso mesmo. A vergonha alheia, você tem que... E aquilo para mim, eu falei assim, gente, eu sei que sei, mas nada sei. Olha só que filosofia. Nós achamos que nós somos suficientes e às vezes é maravilhoso quando você chega, aí o pastor falou assim, olha, não, meu filho, você se prepara, você vai lá. Aí sério, pastor, toda quarta-feira eu oro pelo senhor, porque eu vou ensinar o povo e falar assim, gente, coisas para mim que eu não sabia, o Espírito Santo revela, gente. Todos os dias, você vai estudar, o Espírito Santo revela você e você acha assim, gente, eu não sabia que era isso aqui. E as pessoas chegaram para mim, pessoas que chegam para mim e falam assim, uma pessoa que falou para mim, falou assim, vocês são demais para cá. Aí você pensa assim, sou demais, então, bora, minha filha, nós somos demais. Não, gente, eu falei assim, misericórdia, porque toda vez que você fala que você é demais, as pessoas esperam grandes coisas de você, e muita gente, a gente acha que não é suficiente para aquele povo. Assim como Moisés, ele achou que ele não era suficiente. Olha só, querido, lá em Êxodo 3:11, caminhando mais um pouquinho. Então Moisés disse a Deus, quem sou eu? Quem sou eu? O versículo 11 ainda diz, que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel. Quem sou eu? Não sou nada. Eu andei pelo deserto 40 anos, não sei nada de nada. Quem sou eu? Aí Deus nos deixa a coisa barata. Aí chegou para ele e falou assim, e o Senhor, capítulo 4, versículo 2, e o Senhor disse-lhe, que é isso na tua mão? E ele disse, uma vara. Que é isso na tua mão? Ele disse, uma vara. Você se acha insuficiente? Não se acha suficiente para o campo missionário? Que é isso na sua mão? Que é isso na sua mão? Que é isso na sua mão? Levante, gente, a sua Bíblia, levante. O eu sou hoje está dando autoridade para você falar de Deus para esse povo que está aí fora. Amém? Deus está dando autoridade para você. Não diga para Deus que você não é suficiente. Não diga para Deus que você nada sabe. Não diga para Deus que deixa para depois que eu me casar, depois que fazer isso e aquilo. O eu sou está aqui te dando autoridade. Não é nenhum almanaque, nem uma revistinha, nem nada, é a palavra, a própria palavra de Deus. Ele fala o seu coração. Muitos de nós achamos que não somos capazes, que não sabemos muito, que somos piores do que pecadores. Somos piores do que pecadores. Eu quero dizer uma coisa a você, querido. Nós somos piores do que pecadores. Eu sou o primeiro, e se você acha pecador, entra na fila que eu estou na frente. É verdade, entra na fila, o pastor entra na fila, mas vai lá para trás. Deixa eu ficar aqui na frente. Não me incomoda, não. Talvez você esteja, querido, pensando assim, isso não é para mim. Eu ainda nem me casei. Aí eu lembrei, gente, sério, está aqui, anotado aqui. Eu lembrei de uma coisa que o pastor falou. Eu ainda nem me casei.
E o pastor uma vez falou assim: você quer casar? Você lembra, pastor? Acho que nem lembro. Você quer casar? Quem está solteiro aí, gente? Todo mundo casado? Aonde? Ah, lá de cá, aqui, um aqui, dois. Levanta a mão, irmã, ergue aí, diz que você é solteiro, assume. Assume. Você casou, garoto? Ele que está do seu lado, você casou? Ah, tá, amém. Aí uma vez o pastor falou assim: você quer conhecer uma varoa, saber como que conquista uma varoa? Me procure que eu vou falar para você. Você lembra, pastor? Às vezes talvez eu não lembro. Talvez eu não lembro, mas a gente fica gravado. E eu falei assim: graças a Deus que eu estou casado e tenho a minha varoa ali que Ele me deu. E muitas das vezes nós falamos assim: eu sou casado, eu não posso ir. Eu ainda não me casei, não posso ir. Mas creia, querido, Ele quer te usar. Aprenda com o seu pastor, aprenda com o seu líder, aprenda com o nosso diácono, aprenda com ele, com cada um que possa dar algo para você, aprenda. E nunca diga que você não sabe. Rapidamente, Êxodo 14, versículo 1. Outra coisa, querido, que esse homem Moisés também fez também, que nós devemos seguir esse conselho. 14, versículo 1 diz assim: então falou o Senhor a Moisés, dizendo: 79 vezes essa expressão aparece no livro de Êxodo. 79 vezes aparece: disse o Senhor a Moisés, disse o Senhor a Moisés. O que é isso? Porque ele ouvia a voz de Deus e falava para o povo, mas ele não falava o que era dele. Mas como eu estou conectado com Deus, quando eu oro, quando eu leio a Bíblia, eu posso falar para o povo a palavra que vem dele. Quando nós nos preparamos, saímos de casa, uma reunião, às vezes vamos pregar e começa a suar e começa a perder o fôlego. O eu sou chega para você, fala para ele isso. Coloca no nosso coração, o nosso coração começa a queimar, aí mistura aquela nossa experiência que nós temos com aquilo que Deus falou, e Deus começa a falar no nosso coração. Aí às vezes, né, irmão, desculpa que eu vou falar aqui, desculpa não, que eu já falei tanta coisa, o pessoal vai... Aí vai dizer assim: querendo ser espiritual. Sim, estou querendo ser espiritual mesmo. Estou querendo ser espiritual porque o mundo que está lá fora está precisando de pessoas espirituais, que queime a sua vida, que gaste a sua vida lá fora. Que eu vou gastar a minha vida no seu altar, é lá fora. Você se prepara aqui, gasta lá fora. Seja fiel àquilo que Deus colocar no seu coração. Não coloque invencionice, não coloque nada que Deus não falou. Aquilo que Deus falou no seu coração, fale, querido. Não se esconda, porque Ele vai cobrar de cada um de nós. Número 29, 40 diz: e falou Moisés aos filhos de Israel, conforme tudo que o Senhor ordenara a Moisés. Tudo. E Moisés comunicou aos israelitas sobre o que o Senhor tinha falado com ele. A voz do Senhor tem que ser latente. Nós temos que ter uma intimidade a ponto de você entrar no supermercado, creia, querido, e o Senhor falar: não compra isso, não compra isso, compra isso. Não é desperdício. Às vezes a gente entra no supermercado, faz uma lista, gente, aí bota aquelas coisas assim, as crianças então, é biscoito disso, biscoito daquilo, biscoito daquilo, biscoito daquilo, biscoito daquilo. Senão, meu filho, você vai comer creme crack. Nem eu como creme crack, gente. Mas nós temos que ouvir, porque o seu dinheiro e a voz que o Senhor tem, você dizimista, você ofertante, reflete na casa do Senhor. Porque você gasta o seu dinheiro naquilo que não é, aí você sofre. Aí você, esse dinheiro que eu não gastei aqui, gente, tem um missionário lá em Portugal, lá, que seria a bênção lá. Vou comprar 5 biscoitos. Para que eu vou comprar 5 biscoitos? Se com 2 a criança já dá para... Você vai dando homeopaticamente. É coisa assim que a gente tem.
tem hora que o pastor falou que tem hora que não funciona, não. Você tem que entregar o pacote. Vai, minha filha, vai. Vai e não volte mais. Vai e não volte mais. Eu quero... Quando você ouve, querido, a voz do Senhor, quando você ouve o Senhor falar com você, quando você ouve, como Moisés ouviu tantas e tantas vezes, 79 no livro de Êxodo, eu não contei não, eu peguei na internet, 79 vezes, porque eu queria entender Deus falando com Moisés. Quantas vezes falou com Moisés? Só no livro de Êxodo. Ele falou tantas outras vezes. Com quantas vezes eu e você, essa vida que nós temos, eu que estou com 54,9, não fiz motor ainda, ouvi o Senhor falar no meu coração. Quantas vezes? E às vezes eu, rebelde, vou para um lado, vou para o outro lado, não tem nada a ver não, isso aí que está falando é outra pessoa. Mas quando eu começo a ver a intimidade, começo a orar, começo a pegar a palavra de Deus, começo a ler a palavra de Deus, vai vir como um sussurro, vai vir como um sussurro no nosso coração. E eu quero falar aqui rapidamente, querido, eu falo rapidamente porque eu não quero deixar os irmãos enfadonho. Obrigado. Cola aqui. Em terceiro lugar, o mundo lhe fará várias propostas. Creia uma coisa, o mundo vai fazer várias propostas para cada um de vocês. Você fala assim, pastor, eu quero ser missionário, pastor, eu quero ser um pastor, eu quero pregar o evangelho, eu quero ser um evangelista, eu quero o que for. O mundo vai começar a fazer propostas para vocês. Proposta essas, gente, proposta boa, proposta maravilhosas. Olha só, a primeira proposta que fizeram para Moisés foi a seguinte, lá no capítulo 8, versículo 25, disse assim: então chamou o Faraó a Moisés e a Arão e disse: ide e sacrificai ao vosso Deus nessa terra. Estava legal? Estava legal. Eles estavam ali no Egito, estavam ali, tal. Para nós que temos chamado, o inimigo quer nos parar com suas propostas nebulosas, com suas propostas cheias de esquema, com suas propostas capciosas. Não tem necessidade de você sair daqui. Continue aqui. Você está fazendo um ótimo trabalho. Que isso? Para que você vai sair daqui? Não sai não. Por que mudar? Para que fazer o que vocês estão fazendo? Deus chamou cada um de nós, querido, creia, para coisas grandes. Coisas grandes. Em 1 Coríntios 2,9 diz: as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não surgiu ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que amam. Você ama Deus? Deus tem coisas grandes para você. Deus tem coisa grande para você. Faraó estava propondo que eles adorassem com liberdade, mas que aceitassem as mesmas condições que eles estavam. Ele era escravo, ia continuar escravo. Não saia da posição, continue escravo. Para quê? Se continua escravo, você adora, você volta a trabalhar, continua o chicote comendo solto no seu lombo, vocês continuam adorando, vocês estão adorando, é isso que vocês querem. Sacrifício no Egito significa querer ter uma vida de adoração sem transformação, sem renúncia e abnegar o amor de Deus. Não deixe que essas coisas influenciem nessas propostas que Deus tem para cada um de nós. Segunda proposta, lá no versículo 28. Então disse Faraó: deixai-vos-ei, obrigado, para que sacrifiqueis ao Senhor vosso Deus no deserto, somente que indo, não vá de longe, orai também por mim. Cara de pau, vocês vão chegar lá no deserto, você ora por mim também, eu estou precisando. Ele queria que o povo saísse, já que vocês não querem ficar aqui, saísse e adorasse lá fora, lá.
E ore por mim também. Só mesmo que imposição de mão na vida daquele homem. Ora por mim. O inimigo quer fazer-se de humilde para convencer você a continuar a fazendo, mas só aqui na praça, aqui no bairro, ali. Aí a palavra de Deus vem lá em Atos 1:8, fala que: mas receberei a virtude do Espírito Santo, que há de vir em vós, ser-me-eis minha testemunha, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. Quando eu fiz uma oração, falei: Senhor, eu quero as nações. O cara que estava do meu lado: maneira, pede menos, pede menos. Aí eu falei assim: eu quero as nações, meu irmão, eu quero as nações. Se o meu Deus é grande, eu quero ir às nações, para pregar para as nações, seja onde for. Porque quando você fala para Deus que você quer ir às nações, Ele te dá algo para você fazer, para você andar, para você caminhar com pessoas que têm o mesmo alvo que você. Pessoas que chegam para você: pede menos, eu não vou pedir menos. Se a palavra de Deus está dizendo até os confins da terra, por que eu vou pedir aqui no meu bairro? O seu bairro precisa? Precisa. O seu vizinho precisa? Precisa. Mas Deus tem algo específico para você em determinado lugar. Começa aqui pelo seu bairro, mas não fique no seu bairro. Vai para lá, vai para outra cidade, vai para São Fidélis, vai para qualquer outro lugar, para experimentar se você tem o chamado mesmo. Senhor, eu tenho um chamado, eu quero pregar lá no tal lugar. Pastor, primeiro você fala com o seu pastor: pastor, eu tenho um chamado, quero pregar lá na casa da irmã fulana, posso ir? O pastor vai tomar as providências, saber quem é a pessoa. Vai, meu filho. Quando eu vim para cá, eu não sei se o pastor lembra, quando eu vim para cá para a igreja, eu falei assim: pastor, estou dando aula lá numa igreja, lá em Floresta, para quem vai para São Francisco. Todo domingo de manhã eu ia para lá. Aí eu falava: pastor, eu estou indo para lá. Vai, meu filho, em nome de Jesus. Vai para lá em nome de Jesus. Mas quando começou a EBD aqui, não sei se eu lembro. Ainda bem que eu não sou o único velho, não. Então, eu falei com ele: pastor, se precisar de mim, eu estou aqui. Eu disse: toma aqui, meu filho, então vai para a EBD. Vai lá ser professor de escola dominical. É você trabalhar. Mas não fica aqui não. Não fica aqui não, que Deus tem grandes coisas para você. E quando Faraó faz essa proposta, ele inibe as pessoas, inibe o povo de ficar ali e voltar. Continua na mesma situação de escravo. Na mesma situação de escravo. Vai lá, prega lá e volta aqui. Você continua aqui, debaixo do pé, fazendo os tijolos aqui, recebendo lambada. Depois vai lá e adora e volta. Não dá, não é assim que ele queria. Deus não queria isso. Às vezes ele pode dizer assim, algumas pessoas dizem a proposta: fica aqui perto, gente. Perto de papai e mamãe. Estão aqui talvez esteja aqui por perto a sua possível namorada, o seu possível namorado. Para que você vai sair daqui? A gente fala brincando assim sobre questão de namorado, namoro, todo mundo tem que casar, amém. Mas às vezes uma das coisas que eu acho que impede, às vezes, é você achar que você não pode sair daqui para encontrar seu namorado, sua namorada, um homem, um varão, uma esposa maravilhosa, melhor, igual a minha esposa, ou até melhor que minha esposa. Se encontrar, você encontrou uma coisa maravilhosa, né? Não faça isso, querido. Não fique colocando propostas que você mesmo criou para você. Então você começa a pensar: Deus falou para mim ser um missionário entre as nações, mas o bairro está inserido nas nações. Sim, mas é coisa grande, não é só o bairro. Você começa a pegar essa proposta de Deus que Ele tem para você e começa a diminuir, começa a colocar pequenininho, começa a dizer para Deus: Deus, não é isso não, Senhor, é coisa menor, é menos. Não, querido, Ele quer que você vá aos confins da terra. Onde é os confins da terra? Pergunta a Deus quando chegar lá. É aqui, Senhor? Não, vai pregando o Evangelho. Temos que romper, querido, a nossa mente com as coisas do passado. A forma como eu pensava antes
É de um jeito. Agora que eu tenho um chamado, eu penso de outro jeito. Eu não posso pensar e passar a minha vida toda, novamente eu falo, peço perdão aos irmãos, passar a minha vida toda sentado no banco da igreja, caminhando, levantando a mão, cantando. Eu vou gastar. Está gastando a cadeira e não está indo. Aí não está indo. Eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui. Eis-me aqui aonde, meu filho? Cadê você? Você se propôs, se preparou? Como é que está a situação? Sabe por que você tem que esquecer seu passado? Esquecer tudo aquilo que você foi no passado, de errado. Você estava sem Jesus e agora você começa. Uma coisa que me marcou bastante nesse concílio foi uma coisa boba, gente. Marcou muito no concílio foi quando o pastor falou comigo: "Se Vladimir, você é selado com o Espírito Santo." Eu já sabia disso, mas quando a pessoa fala, você é selado com o Espírito Santo, é aquilo que eu falo para você, irmão, você é selado com o Espírito Santo. Olha que coisa importante, um Deus mandou o Espírito Santo lá, toma aqui, meu filho, você é selado. Você é selado. Mas uma coisa, para você ser selado com o Espírito Santo, você tem que aceitá-lo. Senhor, eu te aceito. Aí você, ok, selado com o Espírito Santo. Nós temos que ter a mente de Cristo, porque quando você tem a mente de Cristo, você começa a pensar nas coisas que vêm do alto, nas coisas de cima. Não vamos estar caminhando para o alvo, mas com pensamento lá, porque eu fui, porque me magoaram. Temos que tratar, a gente chama a irmã, oh Deus, cabeça. Chama a irmã Karina. Vamos escrever a irmã Karina. Esses dias a gente estava falando tanto de Karina. Falando bem, tá, Karina? Chama a irmã Karina. Irmã Karina, está acontecendo isso comigo. Está acontecendo isso comigo. Meu ego, meu eu, meu superego está entrando em confusão. Porque Paulo fala isso, aquelas coisas todas. Entra em alta existencial e começa a trabalhar. Começa a colocar em ordem. Eu quero fazer isso para o Senhor, mas muitas coisas me impedem. Quando você tem a mente de Cristo, todas essas coisas começam a ser sanadas e você começa a pensar em Cristo, começa a pensar naquelas pessoas que estão sendo salvas. Olha, gente, quando o pastor Vaguinho vai lá, vai ficar mais ou menos um mês e meio, onde ele está, vai sair daí e vai para um lugar. Aí você chega lá, você não encontra esse número de pessoas aqui não. Um número pouquinho de pessoas. Aí está falando lá em depressão, e é verdade, querido. Porque você tem um chamado e quando você chega lá, vê que a coisa não funciona, a coisa não vai indo, parece que o diabo tem mais força que você. Você começa a entrar em depressão, começa a dizer, eu não tenho esse chamado, eu tenho que voltar. Não, querido, você tem esse chamado. Deus selou o seu coração com o Espírito Santo, e o Espírito Santo, onde você for, Ele está com você. Não se engane com isso, querido, não se engane com isso. A terceira proposta, Êxodo 10, de 8 a 11. Amém? Todos acharam? Amém. Então Moisés e Arão foram levados outra vez a Faraó e ele disse: ide, servi ao Senhor vosso Deus, quais são o que hão de ir? Eu quero saber quem é que vai. E Moisés disse: havemos de ir com nossos meninos, com os nossos velhos, com os nossos filhos e com as nossas filhas, e com as ovelhas e com os nossos bois, havemos de ir, porque a festa do Senhor temos. Então ele lhe disse: seja o Senhor assim convosco, como eu vos deixarei ir a vós e a vossos filhos, olhai que há mal diante de vossa face. Não será assim. Andai agora vós, varão, e servi ao Senhor, pois isto é o que pediste. E o lançaram fora da face de Faraó. De acordo com a proposta, essa proposta, eles deveriam ir, mas deixar para trás a família. Andréia, eu tenho um chamado para ir para Minas Gerais, mas você fica aí em casa. Eu vou, não sei quando eu volto, você fica em casa. Foi isso que eu falei, ideia? Nós temos um chamado para Minas Gerais, mas antes de falar isso, tá, querido, com toda a autoridade, eu pedi: Senhor, vai na frente.
vai na frente. Porque a Andréia, eu sempre falo para ela, ela é mais pé no chão do que eu. Eu sou muito voador. Ai, Jesus, não é? E eu sabia que se eu falasse com ela, ia fazer um monte de perguntas. Perguntas lógicas, porque uma mulher casada pergunta, e aí, o que vai ser lá? Vai rolar? Não vai? Vai ter? Vamos com o quê? Com quem? Tem lugar para a gente dormir? E as crianças, gente, vai ficar onde? O menorzinho está ali com o nariz correndo, como é que a gente vai fazer? Ele está doente, que chamado é esse? Ele faz esse chamado, querido, mas quer que as famílias fiquem lá no Egito. Nós que temos um chamado, não podemos deixar a nossa família longe de nós, querido. Chamamos, vamos embora. Teia, leva as crianças. Agora não, leva a Sara. Leva a Sara, vamos embora. Pega a Sara e bota. O resto fica por conta aí. Cadê ele? Do seu genro. Está ali, olha lá. Fica por conta dele lá. É Rebeca e Evandro. Sério. Desculpe que às vezes eu esqueço o nome, gente. Eu sou horrível. Horrível esquecer o nome das pessoas. O pastor Robson não posso esquecer não, tá, gente? E deixa, gente, vamos embora. Mas o que ele queria fazer era algo completamente surreal. Como que eu vou sair da minha casa? Como que eu vou para Minas Gerais? Eu vou deixar a Andréia, vou deixar minha família. E outra coisa, abrindo um parênteses aqui, missionário que é missionário, leva a sogra também, tá, gente? Missionário que é missionário, ele leva a sogra. Jesus curou a sogra de Pedro, não curou, gente? Então, né, como eu estou aqui com um agente missionário do céu, a minha sogra veio junto. Aleluia. Creia numa coisa, irmão, quando você recebe chamado missionário, um chamado que é para ser missionário, para ser um pastor, para ser o que for, você tem que levar a sua família. Sua família não pode ficar no Egito. Sua família não pode ficar fora dos planos de Deus para você. Imagina você indo cumprir o seu chamado e deixando a sua família para trás. O seu propósito está fadado e acabar antes de mesmo começado. Eu vou para lá, fico lá, sozinho, com saudade de Andréia. Vou para lá, fico lá sozinho, com saudade de Andréia. Oh, Andréia, e falando no telefone. Errado, querido, errado. Uma vez eu estava lá, eu acho que quando eu cheguei, ainda alguns meses ainda que a Andréia estava lá, eu ainda estava meio um pouco atordoado do chamado. A Andréia falando umas coisas comigo, eu nem dando atenção a ela, mais desligado do que eu já sou. A Andréia chegou no meu braço. Você não viu o que eu falei com você, não? O chamado é nosso. O chamado é nosso. Você não fica pensando, você está bom, meu filho. Legal, eu sei, é seu. Não bate, não. A Andréia falou isso para mim. E a gente faz a gente lembrar que é a família que está junto. Quando o chamado vem junto. Quantas vezes, minha irmã, você não puxou a orelha dele? Sendo pastor? Não conta, não. Não fala, não. Uma porção de vezes, querido. Quantas vezes mulheres de fibra já puxaram a orelha dos seus maridos aqui? Porque o chamado é importante. Senhor, está falando meu marido, mas eu coloco a gente do lado para dar um puxão de orelha. Por isso que você tem que ir com sua família. Por isso que você não pode deixar a sua família no Egito. E Moisés não queria deixar a família dele, os meninos no Egito. A quarta e última proposta, ufa, né? Tem alguém falando ufa. Está no capítulo 10, versículo 24. Você virando a sua Bíblia, estava lá, então Faraó chamou a Moisés e disse, ide, servir ao Senhor, somente fique vossas ovelhas e vossas vacas, vão também convosco as vossas crianças. Aí você pergunta assim, gente, o que isso quer dizer? Aquilo, por mais que sejam coisas materiais, eram deles, eles mereciam isso. Mas eu quero dar um chamado a vocês, que essa proposta estratégica de Faraó, dizendo assim, olha, adorem a Deus de vocês, mas deixe seu bem sob a minha influência. Ou seja, vão adorar a Deus, mas seus bens fiquem sob minha influência. Mas pastor, o que é isso? Sabe o que é, querido? É tudo aquilo que você tem, tudo aquilo que eu tenho, você inibir o seu chamado, porque o seu
coração, o seu tesouro, está lá agarrado naquilo ali. Eu não vou não, porque eu acabei de comprar uma casa agora, acabei de comprar um apartamento agora. Gente, Deus está vendo tudo isso em você. Não estou dizendo para ninguém ter casa, carro, nada disso não. Mas eu não posso estar preso àquilo. Eu vou, mas eu vou alugar. Eu vou de carro, eu vou de Corsa 1.0, funcionando mais ou menos, mas eu vou. Nem que ele pare no meio do caminho, eu vou. E a mulher do lado, Jesus. A gente passa coisas que nós damos risada, sério. O meu coração não está nessas coisas. Aí eu falo assim, pastor, não tem nada. Aleluia, agora Deus vai te usar poderosamente. Você está liberado. É verdade, nada te impede, querido. O faraó queria ficar com os bens que estavam lá, apesar que o coração do povo não estava naquilo, mas eles queriam para adorar a Deus lá no deserto. E muitas das vezes nosso coração fica agarrado nessas coisas, querido. Eu tenho. Não falo, querido, que você não possa ter. Já falei. Se você tem uma faculdade, faça a faculdade. Se você quer fazer uma universidade, faça. Eu quero fazer uma pós, faça. Mas pense numa coisa, meu querido, que tudo que você fizer, tudo que você possuir, seja para a honra e glória do Senhor Jesus. Nada é meu, é tudo dele. Nada é meu, é dele, é dele, é dele, é dele. Porque quando eu começo a pegar, meu carro, desculpa, meu carro, que isso, querido? Essas coisas não funcionam. Não dá, querido. Muitos sofrem desse mal até hoje. Dizem ser de Deus, mas meus bens estão na influência do mal. Não que seus bens estão usando para a influência do mal, não, mas aquilo ali está prendendo você. Aprendendo você a cumprir o seu id. Mateus 6, 21 diz, porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará o vosso coração. Aonde está o teu coração, querido? Para cumprir o chamado de Deus, que você tem um chamado, que eu falei que Deus ama todo mundo, que se você ama Deus, então você tem um chamado. Onde está o seu coração? Gente, eu falei hoje, vou repetir novamente, além de pastor, eu sou técnico de enfermagem, fui pedindo a Deus para trabalhar na Unimed, trabalhei na Unimed, lá na Unimed, quando eu estava trabalhando na Unimed, num setor que eu queria, maravilhoso, me chamaram para trabalhar na UTI da Beneficência. Eu disse, aleluia, o Senhor falando nas minhas orações, que eu vou trabalhar, que eu gosto, era o único setor que eu não tinha trabalhado, comecei a trabalhar ali. Gente, que satisfação! Eu ia dormir, nem me cansava, eu ia dormir sorrindo. Sério, não me cansava porque eu gostava daquilo. Um belo dia, quando veio o chamado, parece assim que desligou. Pum! Gosto, mas eu tenho um chamado muito maior do que aquele que eu fiz lá. Gostar, você gosta, mas você tem um chamado muito maior para Deus. Coloque seu coração nisso, querido. Coloque seu coração nisso. O seu tesouro é ganhar vida. Não deixe esse tesouro ser roubado de você. Quantas pessoas estão indo para o inferno porque estão dependendo de você? Você, mas como? Porque para cada pessoa, eu creio nisso, pastor, me corrija se eu estiver errado, para cada pessoa, Deus tem um chamado diferente. Eu vou falar dos meus pastores que estão aqui, mas não é diminuindo eles. Talvez o pastor Robson indo para lá, para Dom Silvério, não ia dar certo. Talvez o pastor indo para lá, não ia dar certo. Poderia pregar para lá? Poderia pregar para lá. Aí tinha que colocar o quê? Um doido para ir para lá. Doido, literalmente. Eu falo que sou doido para ir para lá, para fazer o que eu fiz. Ainda estou fazendo ainda. Ter puxão de orelha. Para depois o pessoal dizer, ficou bonito. Que boa ideia. Só não faz mais porque acabou o dinheiro. Irmão. Aí você está sentado, a gente sempre vai esperar dos nossos pastores. Olha, sou pastor Robson. Não tem como, não tem como competir, não. Gente, creia que tem uma pessoa querendo ouvir a palavra da sua boca, da boca de cada um. Mas da sua boca, querido. Talvez eu não saiba a palavra que ele vai se converter, mas você sabe. As pessoas falam assim, por que tem tanta denominação? Me corrija também se eu estiver errado. Por que tem tanta denominação? Porque às vezes tem pessoas que chegam aqui, não gostei da Batista,
Aí vai lá para a Assembleia de Deus, é uma benção. Tem pessoas na Igreja Batista que passam orando pelo filho a vida inteira. Aí se converte lá na congregacional. Aí zanga com Deus que o filho tinha que estar do lado, ou a mulher tinha que estar do lado, ou quem for do lado. É lá que se encontrou, é lá que Deus falou com ele. Deus assim é muito maravilhoso nessas coisas. Muitas pessoas estão esperando o seu agir para entrar no reino. Moisés tomou uma decisão como filho adotivo de Faraó, e ele tinha direito, caso ele permanecesse onde ele estava, caso ele ficasse no palácio. Hebreus 11 tem uma coisa que eu falo que é interessante e eu gosto muito. Hebreus 11, 24 a 26 diz assim: pela fé, Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus, do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado, tendo por maior riqueza o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Você tem visto a recompensa de que Deus tem para você? Você tem visto a recompensa de que Deus tem para cada um de nós? Esse é o seu tesouro, a sua recompensa. Possamos nos levantar e caminhar e dizer que Jesus Cristo salva, ir para essas nações, mas eu não sei falar inglês, eu não sei falar espanhol. Espanhol? Não. Italiano? Espanhol está lá. Não. Espanhol está lá. Está lá. Isso aqui não, pastor. Isso aqui é italiano. É italiano. Espanhol lá e português lá. Errei, gente? Acertei. Cuba, ali. Queridos, é maravilhoso quando você se dispõe e Deus leva você. Você pensa que o pastor Paguinho, ele pensava, sonhava em ir para lá? Não. Ele estava lá na igreja do Eldorado. Estava bem lá, ele já era pastor, estava lá, estava trabalhando com o pastorzão lá. O pastor Fernando Trindade estava lá. Ele sentiu o chamado de ir para lá. Você vai para lá, gente? Vai para lá com as crianças? Vai para lá com a mulher? Claro. Isso tudo é um processo, querido. Moisés tinha o Egito e suas riquezas. Ele abriu mão de tudo para sofrer com o seu povo do que negar o seu chamado. Não negue o seu chamado. Você tem um propósito e só você pode fazer. Só você pode cumprir o ID. Não fuja do seu chamado. Não vá para lugar onde Deus não colocou você, que não vai encaixar de jeito nenhum. Quem tem Lego, aquelas pecinhas de encaixar, tem umas que não encaixam uma na outra de jeito nenhum. Por mais que tenha uns buraquinhos lá, não é para colocar ali. Não encaixa, não dá. Como diz um bom padeiro ou uma boa confeiteira, não dá liga, a coisa não funciona. Vá aonde Deus quer colocar você. Quando o que está em jogo é a sua fé, sua vida espiritual, a sua família e seus bens, não dê legalidade para o inimigo brincar com essas coisas, querido. Não dê legalidade, porque ele vai brincar com a sua fé, vai jogar na sua cara, sua vida espiritual vai jogar na sua cara, vai na sua família, vai jogar na sua cara, porque você está dando legalidade e o seu ID vai ficando para trás, o seu ID vai ficando para trás e você não cumpre aquilo que Deus tão queridamente colocou no seu coração e você morreu com aquilo. Existe uma música, querido, que eu quero que vocês cantem comigo. Não, sei que não está na agenda, mas eu quero pedir, vem cá, Wagner, por favor. E eu não posso cantar sozinho não, porque senão o pessoal já esse tempo todo esperou, vou cantar desafinado, não dá não. Existe um hino, um louvor muito, muito propício, e eu fui procurar aonde estava esse refrão, aonde uma pessoa, ele vai queimar suas carroças, vai afundar os seus barcos e dizer, ó, estou indo, papai, mamãe, vem cá, Wagner, papai, mamãe,
Tchau. E é isso que aconteceu. Eu estou indo porque estou sozinho, eu sou solteiro, eu posso ir. Familiares, eu estou indo com a minha esposa, estou indo. Isso quando ele fala sobre queimar, sobre afundar, e está dizendo, olha, nada vai me fazer olhar para trás, nada vai me fazer cumprir o meu chamado, nada vai me fazer cumprir o meu chamado. O que é as carroças? O que é um barco? Eu sei que era o meu sustento, mas eu tenho um chamado. E aquele homem simplesmente falou assim, venha. E ele simplesmente entendeu e foi. Sabe qual é, né? Vamos colocar de pé em nome de Jesus. Eu falei que eu quero fazer um desafio a você enquanto nós estivermos cantando essa música. Quero pedir permissão para